Olá, vamos para mais um vídeo do canal Renda na Mão. Hoje o nosso papo é sobre um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, né? A inflação. Sabe aquela sensação de que o dinheiro tá, sei lá, encolhendo? Que o salário cai na conta e de repente já não compra as mesmas coisas que comprava antes? Pois é, essa força invisível tem nome. E a gente vai desvendar juntos quem é esse ladrão silencioso e o mais importante de tudo, como é que a gente pode proteger o nosso dinheiro dele. Então, vamos começar a mergulhar nesse tema. A gente se esforça, trabalha o mês inteiro, recebe o salário, mas parece que a conta não fecha mais como antigamente. O carrinho do supermercado é a prova disso, né? Antes a gente saía com ele cheio, hoje, com a mesma grana, sobram vários espaços vazios. Essa é a realidade que a inflação bota no nosso dia a dia, e entender como isso funciona é o primeiro passo para a gente virar esse jogo. E olha, essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. É um inimigo invisível, sim, mas os estragos que ele faz são bem visíveis. E não é só uma impressão nossa, não. O nosso poder de compra vai sendo corroído, quietinho, dia após dia. É por isso que, muitas vezes, mesmo quando a gente recebe um aumento, a sensação é que a gente continua perdendo essa corrida. Agora se liga nisso aqui, que é muito interessante. É a inflação agindo na moita, disfarçada. A gente está acostumado a pensar nela só como o preço subindo na etiqueta, certo? Mas e quando o preço fica igual, só que o produto diminui de tamanho? A barra de chocolate que ficou mais fina, o pacote de biscoito que vem com menos unidades, o nome disso é reduflação. É uma das faces mais traiçoeiras da inflação. A gente paga a mesma coisa, mas leva menos para casa. No fim das contas, o nosso dinheiro passou a valer menos. Ok, beleza. Já entendemos como a gente sente os efeitos. Mas afinal, o que é, de fato, a tal da inflação? Como é que ela funciona na economia? Entender o conceito de verdade é a base para a gente saber como lutar contra ela. Então, o ponto principal é esse aqui. Não é o preço de uma coisinha ou outra que sobe. É um aumento geral, na média de tudo. Pensa comigo. Um tempo atrás, com R$ 40, dava para comprar uma peça de carne legal para o churrasco do fim de semana. Hoje, com os mesmos R$ 40, talvez a gente leve para casa um pedaço bem menor. O dinheiro é o mesmo, a nota é a mesma, mas o que ela consegue comprar, isso diminuiu. Isso é a perda do poder de compra na prática. Mas essa alta de preços não acontece do nada, não cai do céu. Existem motivos, causas econômicas bem claras para a inflação aparecer. Vamos dar uma olhada nas três principais razões que fazem os preços subirem e o nosso dinheiro perder valor. A primeira causa é a famosa lei da oferta e da procura. É bem simples de entender, olha só. Imagina uma pessoa vendendo água gelada numa praia lotada, num dia de 40 graus. É claro que ela vai poder cobrar mais caro, né? Agora, essa mesma garrafinha de água dentro de um supermercado com prateleiras cheias dela vai ter um preço bem mais baixo. Ou seja, quando tem muita gente querendo comprar uma coisa e não tem produto para todo mundo, o preço sobe. Isso é inflação de demanda. A segunda causa vem do outro lado, o lado da produção. Pensa num agricultor que planta tomate. Se o diesel do trator dele fica mais caro, se a conta de luz para irrigar a plantação sobe, se os fertilizantes aumentam, o custo dele para produzir cada tomate também aumenta. E adivinha para onde vai esse custo extra? Exato, é repassado para o preço final, lá na gôndola do supermercado. É a chamada inflação de custos, e a gente sente ela direto no nosso bolso. E a terceira causa é quando o governo, para pagar as contas, imprime mais dinheiro. Parece uma solução fácil, né? Só que não. Se a quantidade de dinheiro circulando na economia aumenta muito, mas a quantidade de produtos e serviços à venda continua a mesma, cada real que a gente tem passa a valer um pouquinho menos. É como ter mais gente com dinheiro para comprar os mesmos carros, as mesmas casas, a mesma comida. O resultado? Os preços sobem para tentar equilibrar a balança. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a vida real. O que os especialistas do mercado financeiro estão prevendo para o nosso futuro próximo? O Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central, dá para a gente uma boa ideia de como o cenário pode ficar. Olha só esse número. A projeção da inflação oficial do Brasil, o IPCA, para 2025 é de 4,36%. O que isso quer dizer na prática? Que, na média, os preços devem subir essa porcentagem. Pode não parecer muito, mas qualquer dinheiro que ficar parado na conta vai perder exatamente esse valor. Isso mostra por que é tão importante a gente tomar uma atitude agora, pensando nesse cenário. A corrida contra a inflação não para. E o dólar, hein? A projeção é que ele fique na casa dos 5,40. Aí alguém pode pensar, mas eu não compro nada em dólar. Será mesmo? O trigo do pãozinho, os componentes do celular, as peças do carro, um monte de coisa ou é importada ou tem o preço ligado ao dólar. Então pode acreditar,
Dólar mais alto significa preços mais altos aqui dentro pra gente. E aqui a gente tem a Selic, que é a taxa de juros básica da nossa economia. A projeção está em 15% ao ano. Uma Selic alta é a principal ferramenta que o Banco Central usa para tentar segurar a inflação, porque ela deixa o crédito mais caro e dá uma desaquecida no consumo. É tipo um remédio amargo, mas que às vezes é necessário para frear essa subida de preços. E essa tabela aqui mostra uma coisa muito clara. O desafio não é só para o ano que vem. Se a gente olhar as projeções para 2026, 27 e 28, a gente vê que a inflação, o dólar e os juros vão continuar sendo assuntos importantes. Isso prova que proteger o nosso dinheiro não é uma atitude de um dia só, mas uma estratégia de longo prazo que a gente precisa começar a construir. Certo, o cenário está aí. O ladrão está agindo. A pergunta de $1 milhão é: como é que a gente se protege disso tudo? A boa notícia é que sim, existem formas práticas de blindar o nosso dinheiro. Vamos ver agora 5 passos essenciais para isso. Então, o caminho é esse. Primeiro, botar o dinheiro para trabalhar para a gente em investimentos que rendam mais que a inflação. Segundo, não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, diversificar. Terceiro, ser mais esperto no consumo do dia a dia. Quarto, buscar novas formas de ganhar dinheiro. E quinto, que talvez seja o mais importante de todos, nunca parar de aprender sobre finanças. Falando sobre aquele primeiro passo de investir, existem alguns produtos financeiros que são como uma armadura para o nosso dinheiro. O Tesouro IPCA+, por exemplo, te paga uma taxa de juros mais a variação da inflação. Ou seja, ele garante que seu dinheiro não só vai acompanhar a alta dos preços, como vai render um pouco mais. Outras opções são CDBs, LCIs e LCAs, que seguem a inflação, e até fundos imobiliários e ações de empresas que conseguem se dar bem nesse cenário. No fim das contas, gente, tudo se resume a uma escolha. A vida financeira é um jogo contra o tempo, e a inflação é aquele adversário que nunca descansa. A decisão que a gente toma hoje sobre o nosso dinheiro vai definir a nossa tranquilidade lá na frente. E essa frase aqui, nossa, ela é perfeita. É forte, mas é a pura verdade. A poupança, na maioria das vezes, rende menos que a inflação. Então, deixar o dinheiro lá é literalmente ver ele derreter, perder valor dia após dia. Mesmo que o número lá na conta pareça que está aumentando um tiquinho, na prática, a gente está perdendo o poder de compra. E esse quadro aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, o dinheiro parado, sendo comido aos pouquinhos. Do outro lado, o dinheiro investido de forma inteligente, protegido, crescendo e construindo um futuro mais seguro. A diferença entre esses dois caminhos é uma só: a atitude. É sair da inércia e colocar o dinheiro para trabalhar. E com isso, a gente chega na reflexão final. A inflação é um fato, ela existe e vai continuar por aí. A questão não é se ela vai agir, mas sim como nós vamos reagir a ela. Então fica a pergunta para cada um de nós pensar com calma. Nesse exato momento, o nosso dinheiro está parado, trabalhando contra os nossos sonhos, ou ele está em movimento, trabalhando a favor deles? A resposta para essa pergunta pode mudar o nosso futuro financeiro. Vale a pena pensar nisso.